Idoso pobre é maltratado, em restaurante por não ter dinheiro. Mas garçonete o ajuda e descobre algo incrível sobre ele. O aroma agridoce do café moído e o burburinho constante de conversas eram a trilha sonora da vida de Eliana Pereira, ou Lia, como preferia ser chamada. Aos 23 anos, órfã desde os 10, ela conhecia o significado da palavra batalha, com uma intimidade que a maioria das pessoas da sua idade, absortas em selfies e sonhos acadêmicos, mal podia conceber. Seus dias começavam antes do sol, no minúsculo apartamento alugado na periferia da metrópole, e se estendiam até tarde da noite no Café Aconchego, um estabelecimento modesto, porém movimentado, no centro da cidade. Lia servia mesas, limpava balcões e oferecia sorrisos cansados, mas genuínos, guardando para si o sonho de um dia ter seu próprio ateliê de costura, um talento herdado da mãe, cujas mãos habilidosas transformavam retalhos em magia. Entre a clientela apressada e os colegas de trabalho frequentemente mal-humorados, havia uma figura que se destacava na rotina de Lia. Um senhor idoso, de ombros curvados e olhar perpetuamente perdido. Ele aparecia quase todas as tardes, sentava-se sempre na mesma mesa encostada à janela e pedia, com uma voz baixa e hesitante, um café simples e, às vezes, um pão de queijo. Lia o apelidara carinhosamente em seus pensamentos de senhor gentil, pois apesar da confusão que o envolvia como uma névoa, havia uma doçura em seus gestos, uma educação quase formal em seu por favor e obrigado sussurrados. Muitas vezes ele parecia não ter dinheiro suficiente. Contava as moedas com dedos trêmulos, o rosto enrugado, contraído em preocupação. Nesses momentos, Lia intervinha com discrição. "Deixa, seu Arthur", ela dizia usando o nome que ele murmurara uma vez quando ela perguntou. "Fica por conta da casa hoje. Um agrado para os nossos clientes mais fiéis." Ele a olhava com seus olhos azuis desbotados, uma centelha de gratidão brilhando por um instante antes que a névoa da confusão voltasse a pairar. "A senhorita é muito amável", ele respondia, a voz frágil como vidro. Nem todos no Café Aconchego partilhavam da paciência de Lia. Seu Carlos, o gerente, um homem prático e focado nos lucros, frequentemente reclamava. "Lia, esse velho só dá prejuízo. Mal consome e ocupa uma mesa por horas, e os outros clientes já estão olhando torto. Ele não faz mal a ninguém, seu Carlos. É só um velhinho sozinho", defendia Lia, o coração apertado. Outros funcionários eram menos sutis. Joana, uma colega de balcão, costumava fazer piadas sobre o velho caduco. Clientes impacientes bufavam quando ele demorava a encontrar as moedas ou quando, em seus dias mais confusos, tentava pagar com um botão de casaco ou uma folha seca que tirava do bolso puído de um paletó que parecia ter conhecido dias melhores. Lia era sua muralha. Com uma firmeza surpreendente para sua figura esguia, ela repreendia os gracejos e pedia paciência aos clientes. "Um pouco mais de respeito, por favor. Poderia ser o avô de qualquer um de nós", ela dizia, a voz calma, mas carregada de uma autoridade moral que raramente era desafiada. Para seu Arthur, ela guardava seus melhores sorrisos, uma palavra de conforto, um copo d'água fresco, antes mesmo que ele pedisse. Ele parecia agarrar-se à presença dela como um náufrago a uma tábua de salvação. Às vezes, enquanto ela limpava a mesa ao lado, ele murmurava frases desconexas sobre navios, contratos importantes ou uma menina de laço de fita. Lia ouvia com atenção, tentando encontrar algum sentido, alguma pista sobre quem ele era, de onde vinha. Carregava sempre consigo uma pequena maleta de couro desgastada que abraçava com força e nunca permitia que ninguém tocasse. Numa tarde particularmente fria de junho, seu Arthur entrou no café mais agitado que o normal. Seus olhos estavam arregalados e ele tremia visivelmente. Eles querem me levar", balbuciou para Lia, assim que ela se aproximou. "Quem quer levar o senhor, seu Arthur? Acalme-se. Tome um pouco de água." Antes que ele pudesse responder,
duas figuras entraram no café, com um ar de importância e impaciência. Um homem alto, de terno mal ajustado e olhar calculista, e uma mulher com expressão severa e joias que pareciam um pouco vistosas demais para a simplicidade do ambiente. "Ah, aí está ele, o tio Arthur", disse o homem, a voz falsamente jovial, aproximando-se da mesa. "Estávamos procurando o senhor por toda parte." A mulher, Zélia, como Lia viria a saber, lançou um olhar de desdém para o café e para Lia. "Vamos, tio Arthur, o doutor está esperando. Viemos cuidar do senhor." Seu Arthur encolheu-se na cadeira, o medo estampado em seu rosto. Não quero ir." Lia sentiu um alarme soar dentro dela. Aquelas pessoas não transmitiam confiança. "Com licença", interveio Lia, postando-se entre eles e seu Arthur. "O senhor não parece querer ir. Algum problema?" Osvaldo, o homem, fuzilou-a com o olhar. "E quem é você, mocinha, para se meter nos assuntos da família? Somos os únicos parentes dele. Viemos do interior para cuidar do nosso tio, que, como pode ver, não está bem da cabeça. Vamos levá-lo para uma clínica especializada." "Uma clínica?" repetiu Lia, a desconfiança crescendo. Ele nunca mencionou ter sobrinhos. Ele mal se lembra do próprio nome. Zélia retrucou impaciente. "Ande, Osvaldo, vamos logo com isso." Lia não arredou o pé. "Ele é um cliente habitual. Se ele não quer ir, não podem obrigá-lo." A discussão atraiu a atenção de seu Carlos, que se aproximou cauteloso. Osvaldo, percebendo que a cena poderia se complicar, mudou de tática. "Olhe, minha jovem, entendemos sua preocupação. Agradecemos por ter cuidado do tio Arthur. Mas agora ele está sob nossa responsabilidade. Temos documentos, uma avaliação médica. É para o bem dele." Ele exibiu alguns papéis que Lia não teve tempo de ler. Seu Carlos, ansioso para evitar problemas em seu estabelecimento, interveio. "Lia, deixe-os, são família." Com o coração pesado, Lia viu Osvaldo e Zélia praticamente arrastarem seu Arthur para fora do café. O olhar que o velhinho lhe lançou antes de cruzar a porta era de puro desespero. Lia sentiu-se impotente, uma raiva fria crescendo em seu peito. Aquilo não estava certo. Nos dias seguintes, seu Arthur não apareceu no café. Lia sentia um vazio, uma preocupação constante. Tentou obter informações sobre a tal clínica, mas Osvaldo e Zélia não haviam deixado contato. Seu Carlos disse para ela esquecer o assunto. Já fez mais do que devia, Lia. Não se meta em problemas. Mas Lia não conseguia. A imagem do olhar assustado de seu Arthur a assombrava. Ela começou a frequentar os arredores de onde ele costumava ser visto, perguntando a outros comerciantes, a guardas noturnos, qualquer um que pudesse ter alguma informação. Descobriu que ele vivia num quartinho miserável, nos fundos de uma pensão decrépita, cujo proprietário mal se importava com os inquilinos, desde que pagassem o aluguel irrisório. Decidida, numa manhã de folga, Lia foi até a pensão. O lugar era ainda pior do que imaginara. Um corredor escuro e úmido, com um cheiro forte de mofo e abandono. Bateu na porta indicada como a de seu Arthur. Nenhuma resposta. Tentou a maçaneta e, para sua surpresa, a porta estava destrancada. Entrou com cautela, chamando por ele. O quarto era minúsculo, quase vazio. Uma cama estreita com um cobertor fino, uma cadeira bamba e, num canto, a pequena maleta de couro desgastada. Ao lado da cama, sobre um caixote que servia de mesa de cabeceira, havia um copo com água pela metade e alguns comprimidos espalhados. Seu Arthur não estava lá. Um medo gelado percorreu Lia. Onde Osvaldo e Zélia o teriam levado? Estariam realmente cuidando dele ou o teriam abandonado em algum lugar pior? Seus olhos caíram sobre a maleta. Hesitou por um momento. Era um objeto pessoal, quase sagrado para ele. Mas a urgência da situação a impeliu. Com as mãos trêmulas, abriu os fechos de metal enferrujados. Dentro, um amontoado de papéis velhos, alguns aparentemente sem importância, recibos amassados, folhetos de propaganda antigos. Mas por baixo deles, encontrou um envelope pardo, mais grosso. Dentro do envelope, um maço de cartas amareladas amarradas com uma fita de cetim azul e uma fotografia. Lia pegou a foto primeiro,
Era antiga, as cores desbotadas pelo tempo. Nela, um homem mais jovem, de sorriso largo e olhar vibrante, inconfundivelmente. Seu Arthur, mais décadas mais novo, com vitalidade e um ar de prosperidade, abraçava uma menina de uns 5 ou 6 anos. A menina usava um vestido de festa e um grande laço de fita nos cabelos escuros. Ela sorria para a câmera, um sorriso sapeca faltando um dente da frente. Lia sentiu o ar faltar em seus pulmões. O sangue gelou em suas veias e depois disparou como fogo. Aquela menina, aquele sorriso, aquele laço de fita. Correu até o pequeno espelho quebrado pendurado na parede do quartinho. Olhou para seu próprio reflexo, depois para a foto e de volta para o espelho. As semelhanças eram sutis, obscurecidas pelo tempo e pelas dificuldades da vida, mas estavam lá. O formato dos olhos, a curva do sorriso e a lembrança, vaga como um sonho distante, de um vestido azul e um laço de fita que sua mãe guardava com carinho, dizendo que fora de uma festa importante. Não pode ser, sussurrou as pernas bambas. Com as mãos ainda mais trêmulas, pegou as cartas. A caligrafia era elegante, firme. A primeira carta começava: Minha querida Eliana, minha netinha amada. Eliana, seu nome de batismo. O nome que sua mãe usava quando queria lhe dar um carinho especial. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis, enquanto Lia devorava as palavras. Eram cartas de um avô para sua neta, escritas ao longo de alguns anos. Falavam de saudade, de amor, de planos para o futuro. Descreviam uma vida que Lia nunca conhecera, uma vida de conforto, de viagens, de uma grande empresa chamada Vasconcelos Empreendimentos. E o homem que as escrevia era Arthur Vasconcelos, seu avô. A última carta, porém, tinha um tom diferente. A caligrafia estava mais apressada, quase febril. Minha pequena Lia, ele a chamava pelo apelido que só a mãe usava. Se estiver lendo isto, é porque o pior aconteceu. Estou cercado por lobos em pele de cordeiro. Pessoas em quem confiei estão me traindo, tentando tomar tudo o que construí, tudo o que seria seu e de sua mãe. Descobri um esquema monstruoso dentro da empresa. Osvaldo, meu sobrinho distante, e sua esposa Zélia parecem estar envolvidos até o pescoço, manipulados por gente ainda pior. Temo pela minha vida, mas mais ainda pela minha sanidade. Eles não hesitarão em me destruir. Se algo me acontecer, saiba que lutei. Saiba que meu maior tesouro sempre foi você e sua mãe. No fundo falso desta maleta, há documentos que podem provar parte disso e detalhes de uma conta bancária secreta que abri para emergências. Não confie em ninguém da família além da linhagem direta de sua mãe. Eu te amo, minha estrelinha. Nunca se esqueça do seu avô, Arthur. Lia caiu sentada na cama estreita, o corpo sacudido por soluços. Seu Arthur, o velhinho confuso e gentil do café, era Arthur Vasconcelos, seu avô. O avô que ela acreditava ter morrido junto com seus pais num terrível acidente de carro quando ela tinha 10 anos. Era essa a história que lhe contaram no orfanato. Uma mentira. Tudo uma mentira. A dor da perda, a confusão da descoberta, a raiva pela traição e a urgência de encontrar seu avô se misturavam num turbilhão avassalador. Osvaldo e Zélia, os nomes da carta. Eles não eram apenas parentes distantes e gananciosos. Eram os lobos. E agora tinham seu avô. Lia enxugou as lágrimas com as costas da mão. A tristeza deu lugar a uma determinação fria e cortante. Ela iria encontrar seu avô. Iria salvá-lo daqueles monstros. Iria desmascará-los. Pela memória de sua mãe. Pelo avô que ela mal conhecera, mas que já amava com todas as forças. Lembrou-se do fundo falso mencionado na carta. Com urgência, esvaziou a maleta e, depois de alguns momentos de procura aflita, encontrou uma pequena reentrância. Forçou-a e uma fina placa de madeira se soltou, revelando um compartimento secreto. Dentro, mais documentos. Cópias de transferências bancárias suspeitas, anotações com nomes e datas e o extrato de uma conta na Suíça com uma quantia considerável.
Havia também um antigo cartão de visitas de um advogado, Dr. Henrique Matos, especialista em direito empresarial. Era uma pista, uma esperança. Lia guardou tudo cuidadosamente na maleta. Precisava agir rápido. Osvaldo e Zélia certamente não o teriam levado para um bom lugar. A menção a uma clínica e a pressa em tirá-lo de circulação eram sinistras. Sua primeira parada foi o escritório do doutor, Henrique Matos. O endereço no cartão ainda era válido, um prédio imponente na área nobre da cidade. A secretária a olhou com desconfiança quando Lia, com suas roupas simples e a maleta velha nas mãos, pediu para falar com o advogado sobre Arthur Vasconcelos. O Dr. Matos está muito ocupado. O Sr. Vasconcelos... Bem, não temos notícias dele há anos. Acredita-se que esteja morto. Ele não está morto, disse Lia, a voz firme. Ele está vivo, mas em perigo. E eu sou neta dele. Eliana Pereira Vasconcelos. A menção ao sobrenome completo e a convicção em sua voz fizeram a secretária hesitar. Após uma breve consulta interna, Lia foi conduzida a uma sala ampla, onde um senhor de cabelos brancos e olhar astuto a esperava. Dr. Matos ouviu a história de Lia com crescente espanto, examinando a foto, as cartas e os documentos do fundo falso. Meu Deus, murmurou ele ao final. Arthur, vivo. Eu sempre suspeitei que Osvaldo e seu grupo tinham algo a ver com o súbito desaparecimento dele e o colapso fraudulento de parte das ações da Vasconcelos Empreendimentos. Eles alegaram que Arthur havia fugido com uma fortuna, deixando dívidas. Conseguiram assumir o controle de uma parcela dos bens através de manobras legais duvidosas, mas nunca tocaram no patrimônio principal, que ficou congelado por falta de um atestado de óbito ou um herdeiro direto reconhecido. Sua mãe, infelizmente, faleceu antes que pudéssemos. E você era apenas uma criança. Eles disseram que meus pais e meu avô morreram num acidente, contou Lia, a voz embargada. Me mandaram para um orfanato. Dr. Matos suspirou, a indignação em seus olhos. Osvaldo e Zélia são capazes de tudo. O golpe que deram em Arthur deve ter sido brutal a ponto de causar essa amnésia. Agora que o encontraram, provavelmente querem interná-lo como incapaz para finalmente pôr as mãos em toda a herança. Precisamos agir com extrema cautela. Juntos, Lia e Dr. Matos traçaram um plano. O primeiro passo era localizar Arthur. O advogado acionou um investigador particular de sua confiança. Enquanto isso, Lia, com a ajuda de uma pequena quantia que Dr. Matos lhe adiantou, começou a procurar em clínicas de repouso e sanatórios, começando pelos mais baratos e menos fiscalizados, lugares onde Osvaldo e Zélia poderiam tentar esconder Arthur. A busca foi angustiante. Cada porta fechada, cada rosto desconhecido, aumentava o desespero de Lia. Finalmente, após 3 dias de procura incessante, o investigador ligou. Havia encontrado Arthur numa clínica nos subúrbios distantes, um lugar com péssima reputação, conhecido por maus tratos e negligência. Osvaldo e Zélia o haviam internado sob o pretexto de demência senil com agressividade, pagando uma taxa para mantê-lo sedado. Lia sentiu o sangue ferver. Com Dr. Matos e uma ordem judicial obtida às pressas para avaliação independente do paciente, seguiram para a clínica. O lugar era ainda mais sombrio do que as descrições. Encontraram Arthur num quarto pequeno e escuro, dopado, o olhar mais perdido do que nunca. Vovô, Lia correu para ele, ajoelhando-se ao lado da cama estreita, segurando sua mão fria. Vovô, sou eu, Lia, sua neta. Arthur piscou lentamente, os olhos tentando focar. Um traço de reconhecimento quase imperceptível brilhou em sua face. Lia, menina, do laço de fita. Lágrimas de alívio e dor escorreram pelo rosto de Lia. Sim, vovô, sou eu. Eu vim te buscar. Com a intervenção de Dr. Matos e a avaliação de um médico de confiança que os acompanhava, ficou claro que Arthur estava sendo mantido indevidamente sedado e que seu estado de confusão era agravado pela medicação e pelo ambiente hostil.
Osvaldo e Zélia foram contatados e notificados da remoção de Arthur da clínica e da investigação sobre suas ações. Eles tentaram argumentar, mas diante das evidências e da presença do advogado, recuaram pálidos e furiosos. Arthur foi levado para um hospital particular, onde recebeu cuidados adequados. Lia não saiu do seu lado. Mostrava-lhe a foto, lia as cartas, contava histórias de sua infância que sua mãe lhe narrara, fragmentos de um passado que ele tentava agarrar. Aos poucos, com a redução da sedação e o carinho constante de Lia, a névoa em sua mente começou a se dissipar. Não era uma recuperação completa e instantânea. Havia dias melhores e piores, mas os momentos de lucidez se tornavam mais frequentes. Ele começou a chamar Lia pelo nome, a sorrir para ela, a segurar sua mão com força. "Minha estrelinha", ele murmurou um dia, os olhos marejados, enquanto Lia lhe mostrava a foto deles juntos. Eu me lembro do seu sorriso. Aquele foi um dos dias mais felizes da vida de Lia. Enquanto Arthur se recuperava, Dr. Matos cuidava da batalha legal. Os documentos da maleta, somados a novas investigações, pintavam um quadro claro da fraude cometida por Osvaldo, Zélia e seus comparsas anos atrás. O processo para anular as manobras que lhes deram controle de parte da empresa foi iniciado e uma queixa criminal por cárcere privado e tentativa de fraude contra Arthur foi registrada. A notícia caiu como uma bomba nos círculos sociais e empresariais. A história da garçonete que reencontrou o avô milionário e desmascarou os parentes vilões virou manchete. Osvaldo e Zélia, antes tão arrogantes, viram seu mundo desabar. Foram execrados publicamente e enfrentariam a justiça. Com a recuperação parcial da memória de Arthur e seu testemunho, mesmo que fragmentado, somado às provas documentais e ao trabalho de Dr. Matos, a justiça começou a ser feita. Os bens desviados foram sendo rastreados e recuperados. Lia foi oficialmente reconhecida como única neta e herdeira de Arthur Vasconcelos. A fortuna era vasta, muito além do que Lia jamais poderia imaginar. Mas para ela, o maior tesouro era ter seu avô de volta. Ela se mudou com ele para a antiga mansão da família, um lugar que guardava as remembranças da sua infância feliz, agora trazidas à tona pelas histórias de Arthur. Contratou os melhores médicos e terapeutas para ajudá-lo em sua recuperação. A mansão, antes fria e silenciosa, encheu-se novamente de vida. Lia não abandonou seus sonhos. Com parte dos recursos, montou um belíssimo ateliê de costura, mas também criou uma fundação para ajudar jovens órfãos a terem acesso à educação e oportunidades, para que ninguém mais tivesse que lutar sozinho como ela lutara. Aprendeu sobre os negócios da família com o Dr. Matos e, com o tempo, mostrou ter herdado não apenas o sorriso do avô, mas também sua perspicácia para os negócios, sempre guiada por um forte senso de ética e justiça. Seu Arthur nunca recuperou totalmente a memória. Havia lacunas, dias de confusão, mas ele estava cercado de amor e cuidado. Lia era sua constante, seu porto seguro. Passavam horas no jardim da mansão, ele contando fragmentos de histórias, ela ouvindo com carinho, preenchendo os vazios com afeto. Às vezes, Lia o levava ao café aconchego. Sentavam-se na mesma mesa perto da janela. Seu Carlos, agora embaraçosamente respeitoso, fazia questão de servi-los pessoalmente. Joana, a antiga colega, evitava o olhar de Lia. "Um café simples, por favor", pedia Arthur, a voz mais firme, o olhar mais presente, segurando a mão de Lia. "E um pão de queijo para minha neta querida. Ela sempre foi tão amável comigo." Lia sorria, o coração transbordando. A garçonete que servia café ao velho esquecido não só descobrira seu avô milionário, mas também encontrara uma família, um propósito e a prova de que a bondade, mesmo quando semeada na mais árida das terras, pode florescer em justiça e amor. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia finalmente lhe servido uma xícara cheia de felicidade.